Olá pessoal, meu nome é Gustavo Zen, eu sou o coordenador da equipe de projetos da Rio Brasil para essa gestão 2013-2014 e eu estou aqui nesse vídeo de treinamento para conversar com vocês um pouco sobre o guia básico de elaboração de projetos. Então, inicialmente eu vou começar perguntando o que é um projeto e respondendo também. Então, um projeto é um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim. Ele se destina a atingir um objetivo claro e definido. Ele é conduzido por pessoas dentro de parâmetros pré-definidos, com tempo, custo, os recursos alocados e envolvidos e a qualidade final desse produto, ou seja, o projeto. Segundo o Project Management Institute, uma das principais instituições de gerenciamento de projetos do mundo, eles fizeram uma entrevista com mais de 300 empresas no Brasil e viram que os projetos sem gerenciamento eles possuem grandes dificuldades. As principais estão relacionadas ao cancelamento do projeto, ou seja, ele não termina. 31% desses projetos iniciados, eles não terminam. Quase 190% mudam os custos originais e mais de 220% alteram o prazo inicial, o prazo original do projeto. E para essas empresas, os principais problemas enfrentados são comunicação, está em primeiro lugar em 76%. Acredito que em muitos Rotaracts aconteça a mesma coisa. 71% dos problemas está relacionado aos prazos. 70% ao escopo, ou seja, ao objetivo inicial do projeto. 50% ao orçamento inicial. Basicamente, eu vou falar hoje para vocês, o que consta também no Guia Básico de Elaboração de Projetos, sobre 5 etapas que compõem o projeto. Então, a fase de iniciação é a fase do ponto de partida. É onde todos os envolvidos nessa fase reconhecem que um projeto deve começar. Eles devem se comprometer a executá-lo. A etapa de planejamento, ela é responsável por detalhar tudo aquilo que será realizado pelo projeto. Então, inclui cronograma, atividades, alocação de recursos, análise de custo e risco. Tudo isso tem que ser planejado aqui nessa fase. A fase de execução, ela materializa tudo aquilo que foi planejado anteriormente. Então, qualquer erro cometido na fase anterior, ela vai ficar exposta e evidente nesse processo. A fase de controle é a fase que deve ser executada paralelamente ao planejamento e à execução. Então, basicamente, o objetivo dela é controlar e comparar o que foi feito inicialmente, que é o estado inicial, o estado atual, no momento, e o estado previsto pelo planejamento, o estado desejado, tomando ações corretivas em caso de algumas alterações ou desvios. E a etapa final é o encerramento ou finalização do projeto, que é avaliada por uma equipe interna ou externa. Pode ser uma equipe de rotarianos, uma outra ONG que esteja vinculada com vocês no projeto, pode fazer essa auditoria, né? Então vai ser uma reunião onde vocês vão apontar as potencialidades e as fragilidades do projeto. Então aqui as lições devem ser aprendidas para que os erros que vocês cometeram não sejam feitos no futuro e que esse documento sirva de planejamento para futuras atividades que vocês venham a desenvolver. Então, essas etapas, iniciação, planejamento, execução, controle e finalização, são básicas para que vocês consigam fazer um projeto eficiente. A gente vai partir de uma ideia. A gente tem que ter uma ideia inicial. Eu planejei aqui um caso hipotético de desenvolvimento do quadro associativo na comissão de serviços internos. Então, aqui o clube está passando por um grave problema de queda do quadro associativo. Aqui os sócios se reuniram e enxergaram que é preciso a gente fazer alguma coisa, senão o clube vai fechar. Então, um dos pontos que foram levantados,
que o clube tem um quadro associativo que está caindo muito nos últimos meses. Os interactianos estão estudando em outras cidades. A gente não possui contato com filhos e netos de rotarianos e há uma baixa interlocução com outras organizações não governamentais. Ou seja, o que a gente vai fazer? A gente identificou então que o objetivo do projeto é desenvolver o quadro associativo do Rotaract, organizando palestras direcionadas para jovens de 18 a 24 anos. Coloquei 18 a 24 anos porque a ideia é a gente ter um clube renovado, com pessoas novas e a vida útil do Rotaract seja estendida. Então a gente tem algumas ideias que eu vou trazer para vocês aqui que estão no calor do momento. Mas para isso vem duas perguntas básicas: como atrair o público e como conseguir associados para o meu clube. Então, a gente tem alguns temas sugeridos: empreendedorismo social, carreira e trabalho, intercâmbio cultural do Rotary, meio ambiente com temas de sustentabilidade, aproveitamento de resíduos. Outros temas a gente pode sugerir como saúde, obesidade, epidemia de dengue e assim vai. Então, partindo dessa ideia, a gente vai ter aqui a árvore lógica do projeto. Dessas 5 etapas, a gente vai destrinchar ela a partir de agora, colocando algumas perguntas para cada fase. Então, para esse problema hipotético, o responsável é a Comissão de Serviços Internos. A etapa levará de 1 a 2 semanas. Aí nós temos recursos disponíveis, que são os associados do clube, alguns rotarianos, R$ 720 em caixa, segundo a tesouraria, mas a gente não fez um orçamento inicial para o projeto ainda. Nós temos recursos físicos, que é material de escritório, um projetor de imagens que pode ser emprestado do Rotary, sala de reuniões para 20 pessoas. E aqui o que ficou decidido na reunião é que a gente vai levar um esboço do projeto com o título e objetivo principal para a próxima reunião e o e-mail para os associados. Fase de planejamento, então, internos e demais associados. Essa etapa vai levar de 2 a 3 semanas. O progresso vai ser medido pelo nível de envolvimento dos interessados, pela entrega das tarefas no prazo. Os recursos disponíveis vão ser reuniões setoriais de 1 hora semanal, ou seja, isso aqui é o recurso tempo. Aqui é o recurso de comunicação, que é a lista de e-mails e internet. E aqui no planejamento tem que se tomar um cuidado para que ele não fique inchado ao ponto de sobrecarregar os envolvidos e também ele não seja superficial ao ponto de ninguém saber nada. Fazer o orçamento do café, contatar o palestrante e agendar uma data, providenciar o layout e impressão dos cartazes, divulgação do evento em redes sociais e o público-alvo como universidades, por exemplo. A fase de execução, internos, essa etapa vai levar 2 horas e meia, que no caso é a palestra. Nós temos os recursos monetários, que é o café, vou destinado pelo tesoureiro R$ 350 para fazer esse evento. O projetor de imagens ele foi emprestado pelo Rotary, mas aqui eu coloquei como recurso disponível porque ele deve entrar como entrada dentro do orçamento, por mais que seja uma doação. Bloco de anotações, canetas, sala de reuniões, o espaço físico, né? E aqui também para o dia da palestra, o que? Passar uma lista de presença com o nome e contato dos convidados, imprimir certificado do palestrante, destinar 2 associados para recepcionar os participantes no local do evento. E a etapa de controle, que deve ser acompanhada de planejamento e execução. Eu colocaria também a figura do presidente aqui para controlar todas essas etapas. Então a etapa de planejamento ela vai durar 3 semanas, mais execução, que é 2 horas e meia. O progresso vai ser medido pelo cumprimento das metas dentro do prazo, número esperado de participantes, se a palestra começou pontualmente ou não, e tudo aquilo que eu falei anteriormente dos recursos disponíveis: o tempo, o dinheiro, os recursos humanos e os recursos físicos. E por último, a etapa de encerramento, que se vai durar 2 ou 3 semanas, isso aí vai depender do que vocês vão dizer no clube de vocês e da especificidade que é o projeto.
Eu coloquei que o progresso vai ser medido como a aceitação do público pelo tema da palestra, um questionário de avaliação sobre o que foi abordado, fechamento do caixa, o relatório de despesa, as pessoas que visitaram o Rotaract após o evento e o principal, que é o objetivo do projeto, a quantidade de novos sócios. Os recursos disponíveis são impressão para a versão final do relatório, comunicação dessa versão eletrônica. E o principal da fase de encerramento é que vocês façam uma reunião com todo mundo, com os parceiros, Rotary e outras ONGs que tiveram junto, quais foram as potencialidades e fragilidades do projeto, em todas as etapas. Não esquecer de cadastrar o projeto no ANP, no Arquivo Nacional de Projeto, e deixar um documento impresso na secretaria do clube como memória para próximas atividades que vocês venham a fazer. Aqui eu trouxe para vocês o método KIT, que também está lá no nosso guia básico de elaboração de projetos. Então esse aqui é um quadro de trabalho para que vocês façam na reunião ordinária do clube de vocês. Então é legal que vocês imprimam isso em tamanho maior, seja um A2, um A3, ou imprimam em várias cópias para que todo mundo possa fazer em conjunto. É uma dinâmica para que vocês façam na reunião do clube. Então, da mesma forma, aqui vai ser algumas perguntas um pouco mais detalhadas do que aquelas etapas anteriores, ou de uma forma um pouco diferente, que vai ter o nome do projeto. Eu coloquei hipoteticamente Roda Viva, ciclo de palestras. O problema que vocês têm, que é um baixo quadro associativo, desmotivação e pouca produtividade. Aqui do lado é justificativa, não dá pra ver, mas aqui está escrito justificativa, que eu coloquei fortalecer a amizade dos jovens por meio de trabalho voluntário em uma organização reconhecida internacionalmente e desenvolver projetos com maior impacto comunitário local. E o objetivo é o quê? Aumentar o quadro associativo por meio de palestras direcionadas para pessoas de 18 a 24 anos. Legal. Então agora a parte de baixo é o quê? Público-alvo. Estudantes de 18 a 24 anos ou jovens do início de carreira profissional até 30 anos. A visão nossa é que até o final do ano eu tenho um clube motivado e produtivo, tanto com trabalho comunitário e trabalho interno. As metas então é trazer 7 convidados em cada palestra, fazer com que eles retornem no clube e dê posse para 4 convidados nos próximos 2 meses. Legal? Materiais e ferramentas, sala de reuniões, projetor, certificado, coffee break. Os desafios são que todos os associados sejam engajados, que a gente consiga atrair o público-alvo para a palestra e aumente e retenha o quadro associativo do clube. Os líderes vão ser o diretor de serviços internos, o presidente e outros interessados. E por fim, aqui está o orçamento, tudo que vai constar, seja as entradas, as saídas, as doações, o que vocês tiverem de despesa, a imagem pública onde isso vai ser divulgado, mídias sociais, para filhos e netos de Rotariano, cartazes, conversa pessoal, convite boca a boca, em faculdades, e os prazos dentro daquelas etapas que eu tinha comentado anteriormente com vocês. Isso tudo tem que estar detalhado e é uma maneira um pouco diferente de tudo aquilo que a gente já conversou. Bom, por que um projeto dá certo e um projeto dá errado? Os casos positivos do projeto, a gente pode citar que ele é concluído dentro de um tempo previsto, de um orçamento que ele não seja extrapolado, ter utilizado os recursos eficientemente, sem desperdício, e ter atingido a qualidade e o desempenho desejado. Só que, por um outro lado, a gente tem outros problemas também dentro da realização dos projetos, né? Então, por que um projeto ele falha? Por causa da estrutura organizacional do clube, a evolução dos preços que horas se modificam e também como as metas e objetivos que são mal estabelecidos, ele inclui muitas atividades e pouco tempo para realizá-la. Não foi destinado tempo para estimativa e planejamento e outras coisas mais. Então, basicamente o que eu queria dizer para vocês é que os projetos eles são diferentes de as atividades funcionais ou as atividades pontuais. Elas são
essas atividades funcionais elas são regulares, então elas se repetem sempre no mesmo modo, como pequenas variações. A gente pode citar aí ação de Páscoa, Dia das Crianças, Natal, Dia dos Pais, né? E elas são intermináveis. Todo ano ela acontece. Elas não têm perspectiva de serem finalizadas. Já um projeto, como eu falei inicialmente, ele é um empreendimento que ele não se repete. Ele é caracterizado por uma sequência de eventos, com início, meio e fim, com um objetivo claro e definido. Por fim, pessoal, eu gostaria que vocês acessassem o site do MIR Brasil. A seção de projetos tem bastante informação para vocês. A gente tem produzido um guia básico de elaboração de projetos. Esse guia aqui, que a gente elaborou para o começo dessa gestão. Tudo que eu falei, tanto da parte conceitual, procedimental e a atitudinal, ela está nesse documento, ela está disponível online lá no site do MIR Brasil. Aqui eu deixei para vocês outros 3 documentos guia para que vocês busquem com mais detalhes, que é o Comunidades em Ação, Guia para Desenvolvimento de Projetos. Esses 3 materiais são do Rotary Internacional. Esse é o primeiro, esse aqui é o segundo, que é o complementar ao primeiro, Ferramentas para Identificar as Necessidades da Comunidade. Também online, disponível em PDF. E por último, esse aqui, o Guia Promocional para Projetos Humanitários. Bastante interessante também esses documentos. Então é isso, pessoal. Estamos à disposição de vocês. Agradeço a atenção e um forte abraço.